Olá, estudantes da segunda série. Mais uma semana e mais uma aula do nosso componente Educação Financeira em Conexão. Meu nome é Ilana, eu sou professora aqui do Centro de Mídia. Vocês já me conhecem, já fizemos uma atividade 1 todas juntas. Agora estamos indo para a atividade 2 do nosso aprofundamento Matemática Conectada. Aqui na lousa, né, vocês estão vendo, o aprofundamento é Matemática Conectada, a unidade curricular é Educação Financeira Sustentável e o componente é Educação Financeira em Conexão. Só lembrando, né, como eu sempre lembro em toda aula, a gente tem 4 componentes nesse aprofundamento. Educação Financeira em Conexão, comigo nós temos 4 aulas. 4 aulas. Com o professor Tony, nós temos 2 aulas semanais com Conexão Empreendedora. Com a professora Viviane, que está indicado em azul aí, nós temos 2 aulas semanais. E com a professora Fernanda, a influência na mídia da vida dos jovens, 2 aulas semanais. Então, todos esses 4 componentes estão dentro aí do Matemática Conectada, que nós estamos vendo aí nesse primeiro semestre da segunda série aí, que a gente está em 2022. Conectada. Então, aqui o nosso aprofundamento, Matemática Conectada. Dentro dele, nós temos 4 componentes. Educação Financeira em Conexão, Conexão Empreendedora, Fenômenos Físicos e Interpretação de Gráfico e a influência na mídia dos jovens. Todos com 2 aulas semanais, menos o nosso aí, 4 aulas semanais, e hoje é a primeira aula da nossa atividade 2. Repassando aí tudo que a gente já fez, então, o nosso curso tem 60 horas, 4 aulas semanais, elas estão divididas em atividades de 1 a 5. Dentro dessas atividades, nós temos as etapas de introdução, desenvolvimento e sistematização. A atividade 1, tudo ok aqui, ó, já fomos e já fizemos, tá aqui já indicado. A atividade 1 aqui foi completa. Nós já fizemos a introdução na primeira semana do curso, 4 aulas. O desenvolvimento aqui também 4 aulas. 4 aulas na semana 2, 4 aulas na semana 3. E 4 aulas de sistematização aí na semana 4. 4 aulas. E nós terminamos a sistematização aprendendo a fazer planilha, né? A gente fez gráfico, indicou valores de despesa e de receita, tudo dentro de uma planilha. A gente projetou quanto que a gente gastou, quanto a gente custou, né, do 0 aos 16 anos, quanto que foi aí para o nosso responsável, para quem mora com a gente, que custeou aí, bancou a nossa vida aí do 0. A gente fez aí uma planilha, né? Do zero aos 7 anos. Do 0 aos 7 anos, depois do 7 lá no ensino fundamental, depois no ensino médio, quanto que a gente gasta, com o que a gente gasta aí, quais as nossas necessidades do 0 ao 7, quais que não era, qual que era o nosso desejo, se a gente gastava por impulso ou não gastava, se a gente era controlado ou descontrolado. Então a gente viu tudo isso aí na atividade 1. Agora nós estamos aqui na atividade 2. Nesta primeira semana da atividade 2, nós estamos aqui, ó, na introdução. Na introdução da atividade 2 é a nossa aula desta semana. Então, ó, a introdução, ela vai ser subdividida em 2 semanas. Cada uma dessas semanas serão 4 aulas. Cada uma dessas semanas serão 4 aulas. Então, ao todo, nossa introdução terá 8 aulas da atividade 2. Então, nós estamos aqui, ó, na atividade 2. Lembrando aí, na atividade 1, a gente ganhou um envelope fictício com R$ 2.500 e a gente pesquisou os produtos. O que a gente compraria com R$ 2.500? Se a gente torraria tudo ou a gente guardava? Quais os aspectos financeiros que a gente podia colocar ali na balança para dar uma equilibrada aí nos nossos orçamentos, tendo em mãos R$ 2.500. Então, a gente pensou aí que tipo de produto a gente
iria comprar. Se a gente pagava aí umas contas que estavam em atraso, se a gente não pagava, se a gente guardava dinheiro para emergência, né? Que eu ainda falei, emergência pode ser algo com medicamento ou não, pode ser uma viagem em promoção. Então essa emergência aí a gente precisa sempre ter guardadinho, mas a gente precisa saber gastar, né? Então a gente tem que saber o que é necessidade, o que é desejo e refletir aí isso. Então nessa semana de introdução, as nossas primeiras atividades é fazer uma pesquisa de um vídeo. Então nós vamos fazer pesquisa no vídeo na internet. E como que a gente vai fazer uma pesquisa dessa, né? Então não é sair assim, no primeiro link que a gente vê, a gente já vai colocando. A gente precisa fazer uma pesquisa, então nesse primeiro momento a nossa pesquisa é sobre planejamento financeiro e orçamento financeiro. Nós vamos orçar orçamento financeiro. Então, a nossa pesquisa é pesquisar 2 vídeos na internet sobre planejamento e orçamento financeiro. E como que nós vamos fazer isso, né? Como que a gente pesquisa na internet? Como que a gente organiza as nossas ideias para sair pesquisando? A gente não pode colocar simplesmente lá no site de busca, né, na plataforma, e pegar o primeiro ou o segundo, porque tem infinitos, né? Tem uma gama aí, tem muitos vídeos que a gente pode pesquisar. E antes de sair pesquisando, assim, sem controle, nós vamos controlar aí nossas emoções, vamos respirar e pensar como nós vamos fazer essa pesquisa. No primeiro momento, então, dessa pesquisa, nós vamos organizar as nossas ideias. Como organizar essas ideias? Então, eu pensei assim, ó, como organizar as ideias para buscar aí os vídeos de planejamento e orçamento financeiro. Então, primeiro passo para a gente organizar isso, nós vamos fazer um mapa mental. Nem todos vocês sabem o que é um mapa mental, muitos já sabem. Então eu vou ensinar a gente a fazer um mapa mental. Nós vamos fazer um mapa mental aí do nosso componente, para vocês verem como que ficou. E aí no final o Agora é com vocês, que toda aula eu deixo aí um Agora é com vocês, vocês vão fazer o mapa mental de vocês. Como o mapa mental é uma identidade, né, a nossa cara, as nossas cores, as nossas figurinhas, cada um tem que ter o seu, nunca sai igual um mapa mental, só se você copiar, mas geralmente nunca sai igual um mapa mental do outro. Como nós também, seres humanos, nós também não somos iguais uns aos outros, nós temos características diferentes. E o mapa mental também vai ter as suas características, coisas que só você tem, ou que só seu colega tem, ou que só sua professora tem. Então, provavelmente, o mapa mental aí meu vai ficar diferente do de vocês. Então, para organizar essas ideias, eu preparei um mapa mental e preparei como se constrói um mapa mental. Sempre tendo em mente, eu vou estar sempre retomando isso, voltando, que a gente precisa fazer uma pesquisa de vídeos sobre planejamento financeiro e orçamento financeiro. Então, a gente tem 2 vídeos aí que a gente vai precisar pesquisar. Antes de pesquisar, então, a gente vai fazer aí uma busca, uma organização no nosso cérebro, nas nossas cabeças aí, para ver o que a gente vai pesquisar, como que a gente vai pesquisar. Então, vamos lá, ó. O mapa mental, então, pensando aí, né? Pensando em mapa mental. É um tipo de diagrama construído para organizar e registrar uma informação de forma visual e simplificada, tomando como base uma ideia central. Coloquei essa nuvem aqui, ó, que parece até um cérebro, né? Se você olhar de lance, assim, parece até... Então, a ideia central aqui, a nossa ideia central é o planejamento e orçamento financeiro. Então, o primeiro passo, óbvio, que o de vocês pode ser que tenha alteração ou vocês pensem em outro tipo de mapa mental. Mas como que a gente vai fazer essa pesquisa, né? Então, a gente vai primeiro
Planejamento financeiro, a ideia central aqui, a gente vai buscar, né, um planejamento financeiro ou um orçamento financeiro. Essa é a ideia central. Então, voltando, ele é para registrar uma informação de forma visual e simplificada, tomando como base uma ideia central. Então, pensando aí que a gente bate o olho no mapa mental e já sabe do que se está falando. Por isso que é muito mais fácil, antes de fazer a pesquisa, a gente preparar esse mapa mental. Porque aí quando a gente for pesquisar, já vai ter outras ideias para a gente poder fazer a pesquisa e não sair com a primeira que tiver, né? Então, ele é um tipo de diagrama construído para organizar e registrar informações. O mapa mental tem um tema. O tema é o formato das caixas de texto, utilizando para expressar a criatividade e a personalidade do autor, que é as características que eu já indiquei aqui. Eles podem ser desenhos, cores, grafitagem, colagem. O que você consegue tornar o seu mapa atrativo sem perder o foco nas informações. Então, a gente está falando aí, ó, dessas caixinhas que estão piscando. Vou pôr aqui, ó. Então, o que está em azul, o que está em verde. Essas caixinhas, que são as caixas de texto, elas estão aqui indicadas para mostrar a sua criatividade. Então, se a ideia central é planejamento financeiro, o que viria aqui dentro dessas caixinhas, né? Pensando no planejamento financeiro, o que viria? Planilha de... Quando você lembra, assim, planejar, o que vem na cabeça, né? Avaliar, o que vem na cabeça aqui, que tipo de verbo que vocês podem colocar? Lembrando aí que nessas caixinhas, não precisa ser caixinha, pode ser aí uma figura, também na internet, desde que você bata o olho e saiba do que está falando. Pode ser uma grafitagem, pode ser colagem, o que você consegue tornar aí o seu mapa mental atrativo, bem criativo e atrativo, sem perder o foco nas informações. Então, lembrando aí, nas primeiras caixinhas, vem aqui o planejamento e nas primeiras caixinhas pode ser um verbo ou não. Então, se você planeja, né, o que você lembra com planejar? Ah, eu lembro fazer a planilha do Excel. Ah, eu não lembro fazer a planilha do Excel. Planejar e avaliar é a mesma coisa. Planejar é controlar. Então, aí, vocês vão colocar aqui, ó, o que vem na cabeça de vocês nessas caixinhas. Pode ter mais que 4? Claro, porque o mapa mental é de vocês. Desde que vocês deixem tudo indicado, né? Não adianta ficar só puxando a setinha, que eu já vou explicar como que é. Esses conectores, não adianta ficar só puxando os conectores sem ter a ideia e sem ter como preparar isso. Então, aí está o tema. Então, o tema a gente já tem, né? O planejamento financeiro e o orçamento financeiro. E aí, agora, a segunda parte do mapa mental são os conectores. Os conectores são setas, linhas e curvas, ou palavra-chave que liga. Ele vai ligar as caixinhas, que liga a ideia central, as ramificações primárias e secundárias. Ou outras se tiver mais que 2. Então, o que eu chamei aí de ramificação secundária? É o que está aí marcado em verde. Ramificação primária, o que está em azul, que vem primeiro. Então, ideia central na nuvem. Ramificação primária, azul. Ramificação secundária, verde. E os conectores que vai ligar aí. Lembrando aí que esse laranja pode conectar aí 2 primárias. Tá aí os conectores. A ideia central, então fora o tema, a gente tem a ideia central. É a informação principal que se deseja apresentar por meio do mapa mental. Então, fora o tema, a gente tem aqui, ó, a ideia, tanto que eu representei com uma lâmpada, central. Então, o tema eu já dei. Qual que é o tema? Planejamento e orçamento financeiro. Planejamento e orçamento financeiro. E orçamento. A ideia central, cada um tem a sua, porque depende do que você escolher para as ramificações, tanto primária como secundária, vai sair a ideia.
Ou, se você já tiver a ideia na cabeça, as ramificações também saem. Agora, se for difícil achar a ideia, tenta pensar nas ramificações e vai depois tentando desmembrar até achar uma ideia que ligue tudo. Então, a ideia central é a informação principal de que se deseja apresentar por meio do mapa mental e dela que surgirão as ramificações e as demais informações. Tá aí, ó, a ideia central tá aí indicado com essa nuvem em vermelho. As ramificações primárias, aí indicada em azul, tá até escrito em azul. As ramificações primárias são as informações ligadas à ideia central, que é o que está em vermelho. A ideia central é essa nuvem, de maior prioridade. Então, se você tem as ramificações primárias, a ideia central, então, é aquela que você sabe do que está falando, pega as ramificações. São elas que surgirão, e delas que surgirão as ramificações secundárias, caso exista. Pode ser que no seu mapa mental pare aqui, ó, no azul. E não tem problema. Pode ser que pare no azul com ramificações primárias e não tenha mais informações. Você não consegue aí ter mais um passinho ou mais informações e não tem problema, tá tudo bem, porque cada um tem o seu mapa mental. Então, aqui a ideia central, e aqui as ramificações primárias. Primária. E como eu disse, pode ter mais que 4, pode ter menos que 3. Agora, menos que 2, eu acho que fica difícil depois da gente distinguir sobre o que trata aí o mapa mental, sabendo que o assunto é tão abrangente como planejamento financeiro e orçamento financeiro. Já as ramificações secundárias, aí indicado em verde, são itens, exemplos e exceções relacionados a primárias. E elas não são obrigadas, foi isso que eu falei. Pode ser que o seu termine aqui. E não tem problema, tá tudo bem. Então, aqui vem a ideia central. Vou sempre estar central, vou sempre estar lembrando isso. E aqui, as ramificações primárias. Ramificações primárias. Ramificações primárias. E ramificações primárias. Já a secundária, elas não são obrigatórias, aí indicada com R, né? Secundárias. Elas não são obrigatórias, mas muitas vezes existem. Eu fiz um exemplo com a secundária para vocês verem o que é, como que ela aparece, como que é aí a ramificação secundária, que ela indica, né? O que ela apresenta aí pra gente. Então, tem as ramificações secundárias, as ramificações primárias e a ideia central. Sempre lembrando aí que o nosso é o planejamento financeiro e orçamento financeiro. Tem umas palavras... Opa, ficou um Z. Tem umas palavras-chave que a gente pode usar na hora da busca também. Orçamento financeiro. As palavras-chave aí que eu posso estar indicando, nem sei se eu posso estar indicando, né? Mas que para vocês estarem procurando, ó, economia. Economia. Pode colocar finanças. Tudo isso aí está relacionado, claro, ao planejamento e ao orçamento. O que mais que a gente viu aí na atividade 1? A gente viu necessidade versus desejo. O que era necessidade e o que era desejo. A gente viu o nosso projeto de vida, como concretizar um projeto de vida. Pode ser uma das perguntas disparadoras, ó. Como projetar aí meu projeto de vida, projetar financeiramente, tá?
Cada um tem o seu, isso o Google não vai responder. Qual que é o meu projeto de vida? Ele não sabe. Mas financeiramente, né, como projetar ele? A gente ainda falou de a longo prazo e a curto prazo. Se eu quiser ficar saradão, talvez seja a curto prazo, eu me matriculo numa academia. Se eu quero fazer intercâmbio depois da terceira série, aí quando eu acabar o ensino médio, aí eu vou guardar dinheiro para fazer intercâmbio, conhecer novas culturas, aí seria algo mais longo prazo. Qual que é meu projeto de vida? É ter uma vida acadêmica, é entrar numa universidade, é prestar Enem. Também é um projeto de vida. E quanto isso vai custar? Esse planejamento é o que a gente vai fazer essa busca aí em outras palavras, porque a gente tem a nossa e a gente vai procurar em outras palavras como as pessoas planejam-se financeiramente. Como eu planejo financeiramente e qual é o meu orçamento financeiro. São essas três. Esse é a secundária, que está aí piscando, e esse é um mapa mental. Então, se vocês forem fazer uma busca, o que é um mapa mental, já vai aparecer esse cérebro aí, com as ramificações primárias, as ramificações secundárias. Tem uns aqui que nem tem, ó, ramificação secundária, ele está ligado só a uma. Tem uns que tem mais de 2 ramificações secundárias e tá tudo bem. Cada um tem o seu mapa mental. Então, se você for pesquisar, então aqui é a ideia central. A ideia central aí, a nossa é o planejamento financeiro. Planejamento financeiro e o orçamento, né? Quanto aí a gente está pensando? Orçamento financeiro, quanto a gente está pensando aí em gastar e tal. Então, a nossa ideia central é essa. Isso, na verdade, é o tema, tá? O tema, planejamento financeiro e orçamento, que está lá no nosso material chamado mapa. Então, esse é o nosso tema e a ideia central é a gente que vai descobrir o que a gente quer falar. Descobrindo a ideia central do que a gente quer apresentar no nosso mapa, a gente vai descobrir aí as ramificações primárias e secundárias. Eu dei como exemplo o nosso aprofundamento, né? Então eu peguei o matemática conectada. Dentro do matemática conectada, nós temos os componentes. Dentro de cada componente aí, quantas aulas a gente tem, quais são os professores que estão aí nesses componentes curriculares. Então, aí eu vou mostrar para vocês o exemplo, bem com as mesmas características do que eu já fiz. Então, vamos lá, ó. É a educação. Então, o nosso tema, né? O nosso tema, não é a ideia, é o tema. É a matemática conectada, que é o nosso aprofundamento. Matemática conectada. Dentro do matemática conectada, a gente tem educação financeira sustentável, que está aqui, ó, que é a ideia central. Graças à educação financeira sustentável, nós temos outras ramificações aí dentro da educação financeira sustentável, que é o nosso componente, aí que quando eu começo a nossa aula eu apresento isso para vocês. A educação financeira, que é a nossa unidade curricular, é nossa UC. Dentro da nossa unidade curricular, aí tem os nossos componentes curriculares. Componentes curriculares. E quantos são os nossos componentes curriculares? Eles são em quatro componentes curriculares. Eu ainda apresentei já lá no começo. Professor Tony, professora Viviane, professora Fernanda e a professora Ilana. Os 4 estão dentro aí da educação financeira sustentável. Então, vamos apresentar aí para vocês o mapa mental aí como exemplo da nossa UC, da nossa unidade curricular. Então, dentro aí a ideia central, o tema é o nosso aprofundamento, matemática conectada. A ideia central, né, é a unidade curricular Educação Financeira Sustentável. Dentro do Educação Financeira Sustentável, a gente tem Educação Empreendedora. Quem é o professor? Poderia ter outra ramificação aí. O nome dos professores. Ó, aqui, professor Tony. Educação Financeira em Conexão. Quem é a professora aqui? Sou eu, a professora Ilana.
Fenômenos físicos e interpretação de gráfico. Quem é a professora aqui? Viviane. E a influência na mídia da vida dos jovens, a professora Fernanda. Dentro desses componentes curriculares, dentro desses CCs, componentes curriculares, na ramificação secundária, estou indicando aí quantas aulas a gente tem. Eu não coloquei o nome do professor, eu coloquei quantas aulas, que foi o que eu apresentei para vocês lá no começo. Quantas aulas? Conexão empreendedora, 2 aulas semanais. A influência na mídia dos jovens, 2 aulas semanais. Fenômenos físicos, 2 aulas semanais. E educação financeira em conexão, 4 aulas semanais. Foi isso que eu apresentei aí para vocês. Então, esse é um exemplo de um mapa mental com as caixinhas de textos e as características do que eu criei. Óbvio, nem toda ramificação primária vai ser azul e nem toda ramificação secundária vai ser verde. Não vai ser, vocês vão ver nas próximas aulas, eu vou apresentar outros mapas mentais. Vai ser tudo diferente. Aqui pode ter figurinha, né? Pode ter sticker, pode ter um desenho representando. Lembrando que não é este o nosso exercício, né? Esse daqui é o meu exemplo. Então, o nosso exercício aí, o tema é planejamento e orçamento financeiro. Aí vocês vão ter que distinguir verbos ou distribuir verbos em volta desta ideia central para a gente poder descobrir quais as ramificações primárias e secundárias. Para que tudo isso? Para a gente localizar vídeos e organizar nossas ideias aí de como pesquisar vídeo, quais são as palavras-chave que a gente vai colocar na plataforma de busca, que não seja só assim, planejamento financeiro. Para nossa busca ficar mais refinada, ficar mais chique e não ser igual a de todo mundo. Cada um vai ter a sua busca. Se eu falar para vocês, buscam algo com planejamento financeiro, todo mundo vai achar a mesma, porque geralmente a plataforma de busca de todo mundo é a mesma. Então, se eu colocar planejamento financeiro, todo mundo, orçamento financeiro, todo mundo vai achar sempre aquela mesma lista. Para não ficar igual, então, se nós organizarmos aí nossas ideias como um mapa mental e com as nossas características, né, com a nossa criatividade, ele vai ficar uma busca mais refinada, mais chique mesmo. Então, 2 aulas semanais aí como secundária, né? Como primária aqui em azul, nosso componente curricular, que é o CC, e a nossa UC, né? Nossa unidade toda, Educação Financeira Sustentável. Agora é com vocês, eu vou deixar para vocês fazerem, mas eu trouxe algumas ideias de que vocês podem colocar aí. Não precisa ser igual, né? Mas é só ideias mesmo. Então, em vez daquelas caixinhas, que eu coloquei como ramificação primária e ramificação secundária, a gente pode colocar desenhos. Alguém calculando e comparando com gráfico, o tempo aí com dinheiro, uma caneta aí com umas moedas, um gráfico, né, de degrauzinho por degrauzinho, uns livros aqui, ó, uma pesquisa. Então, esses desenhos a gente acha na internet, né? Se a gente colocar aí planejamento financeiro, economia doméstica também a gente pode pôr, finanças, orçamento, aí a gente já coloca em imagem e acha aí algumas imagens que a gente pode colocar. E é assim que eu termino a aula de hoje. Amanhã, né? Amanhã tem mais, essa semana aí nós vamos ver a introdução da atividade, a introdução da atividade 2. Eu vou deixar o QR Code aí para vocês avaliarem a minha aula. E é isso aí, gente. Até amanhã. Até a próxima aula, né?